Olá, amigos. Sejam bem-vindos neste nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. Hoje, a nossa leitura é no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 44. Aqui, a Bíblia diz o seguinte, entre aspas: "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra." 44. Então diz: "Voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, achai-a desocupada, varrida e adornada." Estes versículos são palavras expressas por Jesus. Jesus estava falando do perigo de uma pessoa comprometer-se com Deus e depois abandonar Deus. Ou seja, Jesus está falando de libertação espiritual e depois a recaída de uma vida com Satanás sem se blindar ao lado de Deus. É mais ou menos a explicação que Jesus está querendo dizer nesses dois versículos. Jesus, ele está mostrando para a humanidade neste momento, através deste versículo, naquela época, o perigo que viria para os povos que estavam abraçando ele naquela hora, mas em um determinado momento poderiam abandonar ele. Jesus sabia. E a Bíblia nos mostra as evidências, tem as histórias narradas na própria Bíblia de pessoas que vieram em multidão seguindo Jesus, mas em um determinado momento todos ficaram dispersos, fugiram, já não queriam saber de Jesus, e Jesus ficou com apenas 12 discípulos. E todos os outros já não queriam mais ouvir Jesus, saber de Jesus, por causa de uma simples palavra que eles não entenderam bem, que Jesus queria dizer, e eles acabaram por recuar e fugir. Eu lembro Jesus falando para eles que se vocês não comerem do meu corpo e meu sangue, não terão a vida eterna. Estas palavras foram suficientes que a multidão recuasse e não seguisse mais Jesus, porque Jesus foi dado como fantasma, zumbi, maçoqueiro, alguém que estava trazendo uma doutrina diferente das escrituras que eles já sabiam. Então Jesus foi mal entendido, mal interpretado, e as pessoas recuaram, já não queriam seguir ele. Mas antes de acontecer, Jesus já estava anunciando, falando o que poderia acontecer. Aqui, nestes dois versículos, Jesus está mostrando o perigo de o que é viver com Deus, aceitar Jesus e chegar um momento não querer mais saber de Deus. Este é que ele está tentando explicar. Não importa a pessoa, família, cidade ou nação. Quando as pessoas decidem abraçar Deus, viver com Deus, acreditar em Deus, e chega um momento achar que Deus já não vale, não pode, não presta, é mentiroso, é uma história, é mitologia, essas pessoas têm um final
muitíssimo triste. É isso que Jesus está a explicar. Jesus faz a comparação, uma ilustração de um espírito e uma casa. A casa que Jesus está falando é os nossos corpos, porque a Bíblia diz que os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Os espíritos imundos, eles são espíritos, porém, para eles regozijarem-se, desfrutarem-se neste planeta, eles precisam ocupar corpos humanos para poderem fazer o que eles querem, satisfazer os seus desejos. E estes corpos somos nós, a humanidade. E o que acontece? Quando alguém aceita Jesus, por mais que aquela pessoa era amaldiçoada, coberta ou possessa de vários espíritos, Jesus vem, lava aquela casa, lava aquela alma, lava aquele templo que é o nosso corpo. A pessoa fica livre de qualquer condenação, de qualquer espírito imundo dentro dele. A pessoa fica livre. Infelizmente, quando esse processo acontece, os espíritos que saem dessa pessoa não vão longe. Eles ficam atentos ao redor, à espera que essa pessoa deslize, que essa pessoa dá brecha, que essa pessoa se distrai, que essa pessoa para de ser cristão, para depois eles voltarem, porque eles sabem que o ser humano não é paciente para muito tempo. Então eles ficam atentos à espera de uma brecha, porque sabe, a qualquer momento ele vai deslizar, vai deixar de ir na igreja, vai deixar de ser cristão, vai deixar de orar, e quando ele parar de orar, nós viremos e entraremos de novo. E a Bíblia explica, Jesus está falando, que o último estado dessa pessoa será pior que o princípio. Ou seja, imaginemos uma pessoa que antes de aceitar Jesus bebia 2 garrafas ou 5 garrafas de cerveja ou de vinho ou de whisky, vamos dizer, por dia. E quando essa pessoa aceita Jesus, para de fazer essa vida, se ele um dia deixar de orar, deixar de acreditar em Deus e pensar que tudo foi uma fantasia, que Deus não existe, quando aquele espírito que o moviam para ele ir nas farras, beber e fazer coisas imundas, a Bíblia diz que voltarão maior do que antes. Ou seja, se ele bebia 5 garrafas, começará a beber 15, 30 ou 60. Quer dizer, há uma multiplicação da maldade que a pessoa fazia quando ele para de adorar a Deus. O que eu quero explicar é o seguinte: nem sempre que quando a pessoa aceita Jesus torna-se perfeito e que vai fazer as coisas todas perfeitas. Não é verdade. O que está em conta aqui é a crença, é o poder e a ocupação. Podemos até ter as nossas falhas humanas e os nossos defeitos, mas jamais a nossa mente pode permitir acreditar que Deus não existe, que Deus é uma falsa, que Deus só vive na mitologia, e de que orar não é importante, e de que associar-se com as pessoas de Deus é uma perca de tempo. Quando a pessoa cai nesses pensamentos, é pior do que alguém que está a fazer maldades. Porque quando você abre a mente com essas brechas de pensamento, automaticamente a sua alma está vazia. Você está a dizer que Jesus não vale mais sentar no meu coração. É dali que Satanás vem e ocupa e
faça o pior do que você já era. Se você tinha uma doença, ele traz 4, 5, 6, 7 doenças. Se você é uma pessoa mal comportada, ele vem e volta com piores caráteres que uma pessoa jamais pode ter nessa vida. Se você era uma pessoa que não sabia economizar, você não saberá nem guardar o teu salário para 2 dias. Quer dizer, o mal multiplica-se na vida desta pessoa. A pessoa torna-se uma pessoa pior. Portanto, Jesus aqui está aconselhando que devemos aceitar Jesus, andar com Ele e ficar com Ele. Mesmo naqueles momentos que a gente cai, está fatigado por causa de um pecado, mas não é motivo de nós pararmos de ir na igreja, pararmos de orar. Deus, Ele sabe que santo, perfeito, você nunca atingirá. Mas o que Ele quer é que você, mesmo caindo, continua lutando, aproximar-se diante dEle e ocupar o seu coração com as palavras dEle, com o sentimento dEle, com o desejo dEle e com a presença dEle. É isso que Ele quer. Santidade, Ele é quem dá força para você conseguir. E não conforme algumas pessoas fazem, que dizem que eu só irei na igreja quando eu parar de fazer isso, assim que eu me entregarei em Deus. É impossível. Ninguém para de fazer pecado lutando com as suas próprias forças, dizendo que eu vou parar de fazer isso. É impossível. É preciso nos entregarmos a Deus do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. À medida em que a gente vai orando, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, à medida que a gente vai se entregando, é a medida que o Espírito Santo vai nos moldando e a gente vai largando alguns hábitos, algumas práticas, vai largando algumas coisas que estão destruindo as nossas almas, as nossas vidas, as nossas espiritualidades. A gente vai largando aos poucos, sem sofrer, sem pressão de desejo nenhum, porque ali começa a acontecer automático, porque Jesus quem libera, quem liberta. É isso que precisamos fazer com nossos corpos. Manter sempre fechado de qualquer ataque satânico, de qualquer prática satânica, Sabemos muito bem o que é um satanismo, quais são as práticas satânicas, as obscuras, as feitiçarias, as magias, coisas escuras que é do nosso conhecimento, que é contra a vontade de Deus, mas a gente invoca Satanás nas nossas próprias vidas, e quando eles vêm, eles entram, o nosso estado torna-se pior do que antes. Essa é a mensagem que Jesus está dando através desse versículo. Portanto, meu amado, você que escuta esse áudio, aonde você está, abrace Jesus. Ocupa o seu coração pensando em Deus. Ocupa a sua alma acreditando nas coisas de Deus. Não importa qual é a vida que você está levando no momento hoje, mas o importante é não pare de acreditar em Deus. Não ligue na crítica daqueles que te condenam, que dizem que você é religioso, você vai na igreja, mas ainda faz isso, mas ainda faz isso. Não liga. Não é motivo de você desistirem a Jesus ou a igreja só porque você não está conseguindo largar o pecado A ou B. O importante é que você vá. O importante é que você leia. O que é importante é que você invoca a Deus, continua orando. O resto, Ele é quem dá força. Aqueles que sopram no teu ouvido, aqueles que te condenam, aqueles que dizem que você não é digno, não prestam, são bocas afiadas pelo Satanás, como faca
de 2 gumes apenas para te cortar da presença daquele que é o Deus mais poderoso, daquele Deus que te acolheu tal que você é, que te abraça assim como você é, apesar dos teus defeitos, mas Ele te puxa, te abraça e te quer e te ajuda. O Deus que está te salvando, Ele sabe das tuas falhas, das tuas fraquezas, mas mesmo assim está te amando. E por que dá ouvido em críticas desconstrutivas de pessoas usadas por diabo, máquinas do inferno, instrumentos do diabo, para te desviar da presença de Deus e depois o seu templo, o seu corpo ser ocupado por forças, por entidades malignas que não fazem parte do reino de Deus. Essa é a mensagem que eu trago para você através do legado desse versículo, do legado de Jesus que nos deixou através desse livro de Mateus 12, verso 43, 44. Deus abençoe você. Maranata.